Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo passado a gente conversou um pouquinho sobre a contextualização da Europa, né, no período que antecedeu as grandes navegações. A gente foi falar um pouquinho um pouquinho mesmo sobre a formação do Estado português, sobre a peste negra e seus impactos, e sobre algumas das intenções e privilégios que privilégios entre aspas, né, que Portugal teve e conseguiu se tornar a pioneira na questão de expansão marítima. Então, vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre a formação do Estado português e sobre algumas expedições que foram realizadas pelos portugueses na costa africana, nas ilhas do Atlântico, até chegarem aqui ao Brasil. Então vamos lá! It's not a game, it's a rich thing. Então, a Europa do século XIII teve seus territórios ali basicamente formados, né, pela questão das guerras templárias. Alguns desses territórios até hoje permanecem os mesmos que foram formados naquele momento. Como, por exemplo, o caso da Espanha e da Inglaterra, houve pouquíssima alteração ali no que a gente entende por território espanhol e território inglês hoje em dia. Lembram que eu falei das guerras templárias, as chamadas guerras de reconquista? Então, elas foram extremamente importantes para o Estado português, para a formação do Estado português, né? Até porque então elas foram realizadas para expulsar os mouros das terras de Portugal, das terras ali de Portugal e de Espanha. Mas Sara, como é que a gente está falando de formação do Estado português, ou seja, o Estado português vai começar a existir, e tu está falando ali do território de Espanha e de Portugal? Então, a Península Ibérica, que a gente tem por uma relação política, econômica entre Portugal e Espanha, estava sob o domínio dos reinos de Castela e Aragão. Aragão pertencente à Espanha e Castela pertencente a Portugal. Castela, a Península Ibérica, que a gente entende como uma relação política e econômica, né, que envolvia diretamente os estados de Espanha e Portugal, era na verdade, no momento em que começou, que surgiu esse acordo político, era dominado pelos reinos de Castela, pertencente à Espanha, e o reino de Aragão, pertencente a Portugal, tá bom? Mas focando um pouquinho nessa questão de como Portugal se tornou a pioneira, né, na questão de expansão marítima, eu devo te lembrar que isso não é uma resposta tão simples, mas também não é uma resposta tão difícil e complexa de se dar. Você tem que entender que nesse momento a Europa estava passando por guerras de reconquistas, né? Mas Portugal não foi tão afetada como outras guerras que existiam ali para efetivação da Europa cristã. Mesmo assim, tenho que te lembrar, assim como eu falei no primeiro vídeo, a questão da relação que existia entre os portugueses e os muçulmanos ajudou bastante para que Portugal conseguisse esse pioneirismo, tá bom? Um marco histórico que aconteceu nesse período aqui de expansão marítima, que levou com que Portugal fosse a pioneira, aconteceu entre os anos de 1383 até 1385. O que tem aí nesse período, Sara? Nesse período aconteceu a chamada Revolução dos Avis. Acho que já ouvi falar desse nome, mas por que ela é tão importante para a formação do Estado português? Vou te contar o porquê. A Revolução dos Avis começou por uma simples questão que se chamava sucessão ao trono. Até então, Portugal era governada pelas dinastias de Borgonha, né? Que começou lá quando Dom João teve a visão que Jesus Cristo já apareceu para ele em uma guerra, né, dessas guerras de reconquista dele, e que se ele conseguisse expulsar os mouros, ele seria aí coroado rei de Portugal, e seria essa a gratidão por espalhar a fé cristã e a palavra cristã ali no território da Península Ibérica. Então, ele conseguiu a vitória e a partir daquele momento ele começou a dinastia de Borgonha. O último rei de Borgonha não
deixou herdeiros do sexo masculino. Vale também a pena lembrar que nesse momento existia essa questão de sexo masculino, para a pessoa ter que ter um filho do sexo masculino para poder ser o herdeiro de todo o seu poder, de toda a sua riqueza. Mas não foi o caso do último rei de Borgonha. Então, ele deixou a filha Beatriz dele, que era casada com o rei de Castela, né, aí pertencente ao território espanhol, que foi com que, tipo assim, cara, né, ele não deixou filhos homens, e aí, como é que a gente vai fazer? Então vamos estreitar ainda mais os laços existentes aí entre Portugal e Espanha, né, devido à Península Ibérica, e vamos nomear ele rei de Castela e rei de Portugal. Muita gente não gostou dessa história, principalmente a burguesia mercantil de Portugal. Boris Fausto vai falar que a Revolução dos Avis ela é uma revolução camponesa, assim como outras que explodiram e sacudiram a Europa nesse momento. Mas que o final dela foi muito diferente de outras que aconteceram. Ou seja, o lado mais forte da revolução não saiu vitorioso. A galera ali, a burguesia mercantil, a galera que dominava essas trocas comerciais, decidiu que eles iriam apoiar Dom João, né, mestre de Avis, como ele era conhecido no momento, para ser rei de Portugal naquele instante, até mesmo porque ele era filho bastardo de Pedro I, o último rei da dinastia de Borgonha. Então, eles decidiram que iriam apoiar Dom João, o mestre dos Avis, até mesmo porque eles não queriam perder ali os privilégios que eles tinham dentro do território português, principalmente na questão política e ainda mais na questão econômica, ou seja, de estabelecer novas trocas comerciais. E assim, gente, como eu falei no primeiro vídeo, tudo sempre foi uma questão de dinheiro, sempre foi uma questão de jogo político, de você conseguir chegar em algum lugar, de você ter poder de mandar e desmandar em alguém. Então, esse lado, essa questão de apoiar o mestre dos Avis, foi simplesmente jogo de interesse. Claramente jogo de interesse. Por quê? Para o rei, ele chegar até o poder iria significar uma expansão maior do seu poder, novos territórios, novas conquistas. Para os comerciantes, era um significado de novas relações comerciais, novas trocas comerciais. Para a igreja e os nobres, significava, para a igreja, obviamente, um avanço da fé católica, um avanço do cristianismo, né, ali em relação àquela região que até então era habitada muito por muçulmanos, por mouros, né, e significava também evangelizar, cristianizar as pessoas bárbaras que viviam naquela região. Tenho que te lembrar uma coisa, sempre que você ouvir a palavra bárbaro, igreja, ou seja, catequizar os bárbaros, não é que a pessoa seja um bárbaro, uma pessoa que não tenha mente, que não tenha noção de nada. Todos, desde o Império Romano, que eram contra o que cultuavam deuses de uma outra religião que não fosse a religião católica, eram considerados bárbaros. Voltando, também significava para a igreja essa questão de Dom João ser o rei de Portugal, a questão de chegar a poder, a ter cargos importantes dentro ali dessa monarquia. E obviamente para o povo só significava uma coisa: vamos investir nesse cara que eu acho que esse cara vai fazer o negócio andar pra frente, descobrir umas terras por aí que a gente nunca viu, que a gente não sabe onde é que fica, e quem sabe lá a gente consegue ficar rico e ganhar uma graninha e mudar de vida. Não foi bem isso que aconteceu, né, vocês? Então, Portugal vai se lançar ao mar. Não pense você que Portugal se lançou ao mar apenas por uma questão de gostar, uma questão de aventura. Não, Portugal se lançou ao mar para alcançar novos territórios, para expandir ainda mais o seu domínio territorial e de poder forte de mandar e desmandar. Então, de um lado, a centralização do Estado português, que é uma das características marcantes da dinastia de Avis, ajudou bastante ao que a gente entende também por um movimento chamado técnicas de marear. O que significa técnicas de marear, Sara? É quando você vai começar
a descobrir novas formas de se lançar ao mar, de fazer viagens longas. Portugal até então tinha um conhecimento sobre trocas a longa distância, né? Viagens a longa distância, mas também não a tão longa distância, atravessar terras até então desconhecidas. Outro ponto importante é que a dinastia de Avis investiu bastante na questão de exploração marítima. Investiu muito mesmo. Ele via essa questão de dominar os mares como uma forma também de domínio, de poder, de exploração. Outra questão também, o surgimento da escola de Sagres. Escola de Sagres. Não adianta tu procurar no Google a estrutura da escola de Sagres que tu não vai encontrar. Escola de Sagres é muito mais um momento da história de Portugal, né, dessa questão de avanço tecnológico nas técnicas de navegação, do que a estrutura física. Então, esse pensamento que a gente tem de escola, estrutura física, aquele lugar que tu vai, senta, tem um quadro, o professor te dá aula, da escola de Sagres não é isso, tá? É como se fosse, vamos dizer, uma escola literária. Pronto, é como se fosse uma escola literária. Foi um movimento ali que ajudou bastante nessa questão de Portugal descobrir terras até então desconhecidas. Vocês lembram que no vídeo passado, no primeiro vídeo, que o link tá aqui na descrição, eu falei que eles buscavam que se lançar ao mar significava como uma nova forma de descobrir minas de ouro, mão de obra. Era basicamente isso, né? Então eles precisavam descobrir novas fontes de ouro para servir como moeda de troca, principalmente ali quando eles iam negociar com aristocratas asiáticos, tá? Com negociantes asiáticos, e as especiarias, né? Que até então as Índias eram conhecidas bastante pela essa questão de especiarias. O que é especiarias? Então, especiarias é o que a gente entende por tempero, vamos dizer assim. Cravo da Índia, pimenta do reino, sal, corante. Na Europa, bebê, não existia isso. O básico que existia era o açúcar para adoçar as coisas e o sal para salgar a carne para dar um jeito de conservar em um tempo. Lembra que não tem geladeira, não tem freezer, tá? Porque a solução vem na cabeça. Bota no freezer na geladeira que conserva. Não. Então as especiarias, elas foram um aperitivo a mais para poder Portugal se lançar ao mar, estabelecer rotas e ligações comerciais com as Índias, para poder ter essas especiarias que eram muito caras, né? E essas especiarias ajudavam a desenvolver técnicas de conservação de alimentos. Eu também falei no vídeo passado que a questão que Portugal começou a exploração marítima por chegar na costa africana. Beleza. Talvez para muitos a questão de ter chegado e dominado a cidade de Ceuta ali na costa africana em 1415, para muitos foi o ponto de partida da expansão marítima e do gosto do português de querer ainda mais navegar por mares desconhecidos. Beleza, pode até ser um ponto de início, um ponto, né, um start para você ir. Mas não vá pensando que foi tipo assim. Mas o que é isso? Entendi como é que funciona a tecnologia marítima, consegui descobrir uma caravela, um barco que consegue me levar a viagens longas em mares desconhecidos, em mares fortes, mares difíceis. Vou até a África, vou chegar lá e vou dominar. Pronto, acabou. Não, gente, demorou 53 anos. 53 anos até que Gil Eanes conseguisse atravessar o Cabo do Bojador e também a famosa travessia no Cabo da Boa Esperança feita por Bartolomeu Dias. A questão também do Vasco da Gama, dói falar esse nome, para o flamenguista dói, mas tudo bem, isso aqui Estão em outro patamar. Então, a questão do Vasco da Gama também ter chegado às Índias, às especiarias, facilitou bastante e deu um gostinho, tipo assim, eu quero muito mais. Portugal sempre foi assim, tá? Então ajudou bastante para que Portugal, cada vez mais, a dinastia dos Avis, o Estado forte e centralizado, investisse ainda mais nessas explorações marítimas, tá bom? Tudo bem. Quando
Portugal já dominou ali a questão da costa africana, que não foi, como é que eu posso explicar? Não foi uma chegar para explorar, adentrar o território como eles fizeram aqui no Brasil. Não, eles basicamente exploraram bem mesmo só a costa africana, mas não para dentro, não interiormente. Vamos dizer que ficaram só no comecinho, na beiradinha, como diz o povo do interior, ali dessa costa africana, né? E eles fizeram mais, tipo, a questão de plantio, a questão de mão de obra escrava nas ilhas do Atlântico, Açores, Ilha da Madeira e outras ilhas que eles foram descobrindo e dominando ali no Atlântico, que eles investiram nessa questão de plantio. Foi nas ilhas do Atlântico onde eles investiram mais nessa questão de explorar, de plantar, de cultivar alguma coisa, até mesmo para ter mais matéria para poder fazer relações de trocas. Então, nessas ilhas do Atlântico, eles dominaram de plantar trigo e plantar cana-de-açúcar, para poder trocar e ter um lucrinho a mais. Um lucrinho não, mas muito lucro a mais. Esqueci de te contar também um ponto. Quando eles foram explorar a costa africana, eles estabeleceram também feitorias. O que eram essas feitorias? Eram postos armados, né, que garantissem que ninguém ia enrolar ninguém, vamos dizer assim. Dar uma segurança nessa questão de trocas comerciais. Pra te ver como a questão é tão frágil, tão assim, verde, vamos dizer assim, tão verde, que era preciso ter essa questão de segurança, tanto para o povo africano, né, para a galera dessa região da costa africana, quanto para os portugueses. Para os portugueses, né? Ninguém podia enrolar ninguém. E aí, depois que eles dominaram a costa africana, depois que eles dominaram as ilhas do Atlântico, né, a terrinha, decide ir para as terras daqui. Eu costumo dizer que a vinda dos portugueses para o Brasil não foi o acaso. Esse é meu ponto de vista, talvez você pense de uma outra forma, muita gente pensa de uma outra forma. Para mim não foi por acaso. Lembra quando eu te falei que a questão deles terem contato com relatos de viagens de outros viajantes que vieram por aqui facilitou, ajudou bastante nessa questão de aprender a navegar? Então, para mim já existiam cartas, diários que falassem sobre essas terras aqui que viriam ser a América, que viriam ser o Brasil. Mas naquele momento talvez não era importante para o governo português, para a monarquia portuguesa, explorar essa região, né? Talvez para eles fosse importante ali primeiro estabelecer uma rota comercial com as Índias, dominar ali uma costa africana para ter uma outra rota para que pudesse levar não só as Índias, né, mas também um domínio ali do Oceano Atlântico e do Índico. Então, o meu ponto de vista é que Cabral sabia que existiam essas terras. Ele navegou de propósito? Essa questão de dizer que errou o cálculo e se afastou bastante da costa africana e chegou aqui, pra mim não desce. Mas isso é uma questão muito literária, uma discussão que não cabe aqui no momento, até porque eu ia falar um monte de autores, encher esse vídeo aqui de discussão e muita gente ia continuar com o mesmo pensamento. Então, do meu ponto de vista, Cabral não chegou aqui por acaso, mas chegou. E a partir do momento em que eles chegaram nessas terras, que para eles tinham descoberto, mas que já tinha gente morando aqui, vai se começar um novo momento, não só para a história de Portugal, mas também para a nossa história. Vamos começar a ser colônia da metrópole Portugal. Gente, e tem muito pano pra manga pros outros vídeos. Tipo, eu posso te falar de sociedade, eu posso te falar de 1 milhão de coisas, mas no próximo vídeo eu vou te falar um pouco sobre o imaginário. Lembra que eu prometi? Então, vou te falar um pouco mais sobre esse imaginário, né, de como os portugueses achavam que eram os povos que viviam aqui. Vou te trazer essa discussão através do livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo e Souza. Então, meu querido, gostou da aula? Dá teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui, sugestão, crítica. Fica à vontade, o canal é meu e o canal é seu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.